Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, ouvi com atenção as explicações que foi dando, percebi que tem intenção de apresentar mais algumas medidas nos próximos dias, imagino que seja mais um daqueles programas cartaz, como agora se diz, e, portanto, que não vão resolver nada, como tem sido a panágio das medidas do seu Governo, e queria desafiá-lo nessa medida a descer à realidade, a abandonar a central de comunicação que lhe prepara estes debates e a conhecer a realidade, o dia-a-dia dos portugueses. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, um português que se levanta de manhã para apanhar um transporte público para ir trabalhar. Nunca sabe se tem ou não transporte público para ir trabalhar. O que é que pensa este português, Sr. Primeiro-Ministro? Assim não dá. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, um português que quer levar os seus filhos à escola. Nunca sabe se a escola está ou não aberta. O que é que este português pensa, Sr. Primeiro-Ministro? Assim não dá. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, um português que precisa de levar um familiar a uma urgência, ao hospital da região. Nunca sabe se a urgência está ou não aberta, Sr. Primeiro-Ministro. O que é que pensa este português? Assim não dá. Imagine um português que quer ou precisa de recorrer a um tribunal. Não sabe sequer, Sr. Primeiro-Ministro, se há papel para dar andamento ao processo. O que é que pensa este português, Sr. Primeiro-Ministro? Assim não dá. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, um português que vai comprar o jantar ao supermercado. Traz o carrinho das compras cada vez mais vazio. E quando se senta à noite a ver o telejornal, ouve que há uma cobrança de 7 mil milhões adicionais de impostos extraordinários por ano, Sr. Primeiro-Ministro. O que é que pensa este português, Sr. Primeiro-Ministro? Pensa, assim não dá. Imagine, Sr. Primeiro-Ministro, que esse português deita os filhos à noite. Pensa no futuro deles e fica preocupado, porque o mais provável é que tenham que emigrar mais tarde ou mais cedo. O que pensa esse português, Sr. Primeiro-Ministro? Pensa, assim não dá. Pense, Sr. Primeiro-Ministro, imagine que esse português se deita depois de um dia de trabalho, e pensa no próprio futuro e chega à conclusão que um dia vai ter uma reforma que o vai obrigar a escolher entre medicação ou alimentação. O que pensa esse português, Sr. Primeiro-Ministro? Pensa, assim não dá. Sr. Primeiro-Ministro, milhões de portugueses já chegaram à conclusão de que assim não dá. E muitos desses portugueses votaram inclusivamente em si. Sr. Primeiro-Ministro, até o seu aliado desde o primeiro dia, o seu aliado sempre, o Sr. Presidente da República, já concluiu que assim não dá. Sr. Primeiro-Ministro, peço-lhe que se mantenha mais uns minutos na realidade e que responda às perguntas que lhe vou fazer. Os portugueses hoje em dia que compram passes nunca sabem se vão ter o serviço ou não. Há vários dias por mês, vários dias por semana em que não têm serviço. A Iniciativa Liberal propôs que fossem reembolsados do valor do passe nos dias em que não têm serviço. É uma injustiça que paguem quando não têm serviço. Está nas suas mãos devolver o dinheiro às pessoas. Vai ou não devolver o dinheiro dos passes nos dias em que não têm serviço aos portugueses que os pagam. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, à pergunta que lhe fiz, de facto não respondeu, pode ser que responda a esta. As PPPs da saúde, Sr. Primeiro-Ministro, em Vila Franca de Xira, em Loures, em Braga, funcionavam bem. O senhor pode nem sequer querer ouvir-nos. Pode não querer ouvir o Tribunal de Contas, pode não querer ouvir os utentes, pode não querer ouvir os médicos, pode não querer ouvir os enfermeiros, pode não querer ouvir os auxiliares. Mas, se calhar, pode ouvir os autarcas do PS que estão descontentes, nomeadamente de Loures, de Odivelas, de Vila Franca, com a situação das PPPs e que pedem o regresso das PPP. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor gosta tanto de reverter decisões, vai ou não reverter a sua decisão de acabar com as PPP e permitir que as populações tenham o benefício que perderam por decisão política e ideológica apenas sua, acompanhado pelo PCP e pelo Bloco? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República disse ontem que, em matéria de habitação, do pacote mais habitação, que mais valia ter estado quieto para fazer aquilo que fez. Uma pergunta muito clara que eu ainda não vi respondida hoje. O senhor vai recuar? O senhor vai pôr o pacote mais habitação a marinar?
ou o senhor vai deixar que persiga esta situação de neogonçalvismo selvagem? E a pergunta é, o senhor vai mesmo avançar com o arrendamento coercivo? Vai mesmo avançar com o arrendamento coercivo? O senhor vai mesmo avançar com o ataque ao alojamento local? É que ainda há 50 minutos os municípios decidiram que não acompanhavam a medida do alojamento local. O senhor está sozinho, o senhor quando chega à noite e vê as notícias, está sozinho nessas decisões. Vai suspendê-las ou vai continuar com essa teimosia, Sr. Primeiro-Ministro? Sr. Primeiro-Ministro, tomamos conhecimento pela imprensa que existirá uma central de comunicação que terá 15 pessoas, veja-se bem, para difundir boas notícias pela internet. Sr. Primeiro-Ministro, isto é verdade? Estas 15 pessoas existem mesmo? Quem são estas pessoas? Quem lhes paga? Quanto é que custam? O que é isto, Sr. Primeiro-Ministro? Pode confirmar se isto existe ou não? Muito obrigado. E eu quero dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que o deputado Rui Rocha disse que à noite o Sr. Primeiro-Ministro olharia para a televisão e diria que estava sozinho. Garanto-lhe uma coisa, não está sozinho. Estão estes 120 deputados e todos os portugueses que confiaram em Vossa Excelência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro comentário para as palavras do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Sr. Deputado, eu de facto não concordo com nada do que disse hoje, mas posso concordar, mas concordo inteiramente consigo quando em 2015 disse que queria que o PS fosse para a oposição. E com isso concordo e vamos fazer tudo o que estiver a nosso alcance para que aconteça mais cedo do que mais tarde. Sr. Primeiro-Ministro, eu fiz-lhe 4 perguntas, uma sobre habitação, uma sobre passos sociais, outra sobre as PPP e outra sobre a Central de Comunicação. Em rigor, não respondeu a nenhuma. Mas talvez tenha interesse em responder a esta que lhe vou fazer. Há, Sr. Primeiro-Ministro, milhares de processos em risco de prescrever nos tribunais portugueses, porque o Governo, por desleixo ou por incompetência, está há 1 ano e meio para publicar uma portaria que diz respeito à distribuição de processos. Um desses processos diz respeito a José Sócrates. E a pergunta que eu lhe queria perguntar é a seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro quer correr o risco que os portugueses pensem que isto é propositado? Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Deputado. A portaria que regulamenta esse diploma está para publicação muito breve no Diário da República.